Bom dia, sétimo ano. Tudo bom? Professora Hernedete. Nós estamos trabalhando o capítulo 12. E no nosso capítulo 12, nós estamos usando o uso do pronome como objeto. Nos nossos estudos, nós já vimos que os verbos transitivos, eles necessitam de um complemento. Se for o verbo transitivo direto, ele vai precisar de um complemento, ou seja, o objeto direto. Se for um verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento, ou seja, o objeto indireto. Hoje nós vamos falar sobre um tema cuja utilização do objeto, do pronome, sendo usado como um objeto. Lá na nossa capítulo 12, página 365, ele coloca assim, que os pronomes são palavras que acompanham ou substituem os nomes. Quem são esses nomes? O substantivo. No caso dos pronomes pessoais, são usados para substituí-los e têm a importante missão de indicar cada pessoa do discurso. E aí eu tenho os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O eu e o nós, primeira pessoa quem fala. O tu e o vós, segunda pessoa com quem se fala. Ele e ela, eles ou ela, terceira pessoa com quem se fala ou o assunto em questão. Isso aí pra gente já é matéria dada. Ele coloca assim, mas há uma diferença entre os pronomes pessoais do caso reto e os oblíquos. Essa diferença só faz sentido quando compreendemos a função de cada pronome exerce na oração. Ou seja, dependendo da função que ele ocupa, seja objeto direto ou objeto indireto, nós vamos ter a utilização de um determinado pronome. Pronomes do caso reto representam a função do sujeito. Então, eu posso usar os pronomes do caso reto para substituir o sujeito. Enquanto os pronomes oblíquos são complementos verbais, são o objeto do verbo. Então, os pronomes do caso reto utilizo para substituição do sujeito e os pronomes do caso oblíquo eu utilizo para substituição dos objetos. Lá na página 366, ele coloca assim, objetos direto e objetos indireto. Os verbos que recebem complemento, como já vimos, são chamados de transitivo direto ou indireto. Isso aí está no nosso livro. Desempenhando ou não da medida de uma preposição. Ou seja, o que ele quer falar isso para a gente? Quando o verbo é transitivo direto, ele não necessita de preposição. Quando o verbo é um verbo transitivo indireto, ele vai necessitar de uma preposição. Entretanto, quando tratamos de os pronomes como objeto, a preposição não aparece nos pronomes abaixo, chamamos de átomos. De forma que vale frisar que os pronomes o, a, os, as e suas contrações, lembra que a gente trabalhou com contração e combinação, dentro do o casamento entre o artigo e o pronome. Lembra disso? Matéria do sexto ano? Desempenha uma função de objeto direto. O que ele está falando para a gente? O, a, os, as vai ser sempre objeto direto, tá ok? O lhe, o pronome lhe, desempenha sempre a função de objeto indireto, ou seja, ele ou ela. Então, o pronome oblíquo lhe vai ser sempre objeto indireto. Então, tem duas situações. O, a, os, as, sempre objeto direto, e o lhe, sempre objeto indireto. O pronome me e os outros deve ser avaliado no contexto, ou seja, o pronome oblíquo me ele pode ser trabalhado tanto como objeto direto como objeto indireto. O te também, tá? O se também, a gente vai ter que analisar o contexto. Vale destacar ainda que os pronomes o, a, os, as, quando aparecem depois dos verbos terminados em r, s ou z, vão ter a terminação lo, lá, los, las. Isso aí também é matéria do sexto ano, a gente trabalhou isso em redação em português. Se você tem um verbo terminado em M, né? Em R, S ou Z, e você tem a necessidade de usar um pronome oblíquo, o que você vai fazer? Você vai substituir esse pronome oblíquo por lo, lá, los, las. Qual é o pronome oblíquo? O, a, os, as. O verbo terminou em R, S ou Z, você vai substituir o a, os, as por lo, lá, los, las.
Isso aí é um conteúdo que a gente já viu em sala de aula. Já quando termina os verbos terminados com som nasal, M, ou ão, ou em, assume o formato de no, na, nos, nas. Matéria também vista em sala de aula, isso aí no sexto ano a gente já trabalhou. Se o verbo termina em M e eu preciso usar o pronome oblíquo dentro do contexto, o meu pronome oblíquo, o, a, os, as, vai virar no, na, nos, nas. Nós estamos trabalhando esse conteúdo em sala de aula e fixando através dos exercícios. Eu espero que essa aula tenha servido como suporte para a gente tirar algumas dúvidas. Sétimo ano, morrendo de saudade de vocês, se cuidem. Essa pandemia vai passar e a gente vai poder estar junto novamente, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus.